Pode, mãe. Oi, pessoal, bom dia. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Que tenhamos uma boa semana com todas as graças possíveis, né? Bem, pessoal, então é o seguinte: nós vamos hoje ver a última aulinha da apostila 5, que a gente vai começar às 6, tá? Desculpem alguma coisa, tá? O negócio está bem tumultuado aqui, nós temos dois doentinhos em cada quarto, então vocês não liguem se não for aquela aula maravilhosa, mas enfim, eu conto com a compreensão de vocês, tá? Bem, pessoal, então, para tudo, vocês sabem, né? Desde o começo, lá na nona série, já falava tanto que tudo que a gente tem, tudo que a gente é, tudo que a gente vive, respira, depende do quê? De reações químicas, né? E vocês estão aprendendo lá com a Ju as reações químicas dos compostos inorgânicos, principalmente, onde nós já temos cátions e ânions prontinhos para reagir. Basta colocá-los em contato e eles reagem, né? Já, como nós estamos trabalhando agora com a química orgânica, as reações da química orgânica elas são muito mais lentas, tá? E muito importantes, porque se vocês pensarem assim, que todos os medicamentos que a gente usa, as vacinas que são produzidas, salvar vidas, enfim, minimizar dores, tudo isso depende do quê? De reações que ocorrem lá com os compostos orgânicos. Ocorre também no nosso organismo as reações com as proteínas, os aminoácidos, com as proteínas, com as vitaminas, né? Os ácidos nucleicos, tudo aquilo que vocês conhecem que são compostos orgânicos que estão no nosso organismo. Então, pessoal, na parte de orgânica, então, as reações são mais lentas do que as reações inorgânicas. E a necessidade, primeiro, que haja uma quebra da molécula orgânica e da molécula que vai reagir com ela. Então, esta quebra inicial, ela pode se processar de duas maneiras, tá? Então, vamos dizer que eu tenha lá, o metano. Né? Vocês conhecem bem o metano, que é o CH4, bem conhecidinho de vocês, né? Então, eu tenho o metano, digamos assim, né? E eu vou usar, o metano é um composto extremamente, gente, vou pôr o cloro aqui também. O metano é um composto extremamente, assim, vamos dizer assim, calmo, ele tem estabilidade, ele não tem necessidade de reagir. Por quê? Até aqui o carboninho fez suas 4 ligações, cada hidrogênio está com, tá com o elétron dele e o elétron do carbono também através de uma ligação tranquila ali, né? Então, até seria bom que vocês gravassem que os alcanos, né, que são aqueles hidrocarbonetos de cadeia normal, eles são chamados de como é que a gente diz assim, que não gostam de reagir, tá? Nós chamamos de parafinas. Eles são chamados normalmente de parafinas. Pouco afim. Parafinas quer dizer pouco afim, pouca afinidade para reagir, certo? E o cloro aqui, se vocês pensarem também, vejam lá o cloretinho, ele também está estável. Tem 8 elétrons na camada de valência cada cloro, não há necessidade de eles reagirem, né? Então, peraí, só um pouquinho, vou deixar só o metano aqui por enquanto. Tá? Então, eu tenho que estimular essa reação a acontecer, né? Que ele se quebre, tem que quebrar essa molécula para que ela possa reagir e formar produtos novos. Então, o que nós vamos usar? Nós vamos usar sempre um meio que vai determinar, inclusive, o tipo de cisão, o tipo como essa molécula vai arrebentar e tornar-se reativa. Então, gente, vamos dizer que tá um metano bonitinho ali, né? E vamos dizer que tem, eu falei de novo, né? Apaguei, mas então, que tem o clorinho também bonitinho ali na dele. Um passa perto do outro, diz, oi, oi. Vocês estão aprendendo com a Ju também que nas reações químicas ocorre o quê? Ocorre choque entre as moléculas, né? Elas se chocam. E aqui no caso, como elas estão muito beleza, assim, estão muito na paz, tudo estável, uma choca com a outra e diz, oi, Claro, oi, Metano, tudo bem? Tudo bem. Se eu deixasse, não ia acontecer absolutamente nada. É que nem aqueles caras que vão namorar, né? Um tá afim do outro, mas são tão calmos, tão na deles, assim, tão tranquilos que... como a gente é sempre, assim, muita
tímido, não vai acontecer nada. Se não tiver alguém assim que vá lá cutucar, o negócio não vai para frente. Né? Mesma coisa aqui. Então vamos dizer que eu vou usar a luz ultravioleta. Tá? Os dois estavam calminhos, cada qual em seu lugar. Só não reagiu nada. Se eu colocar a luz ultravioleta, eu vou romper a ligação. De novo, vou apagar o cloro, porque depois eu ensino melhor quando nós estivermos estudando o mecanismo da reação. Então, se eu colocar luz ultravioleta aqui, tá? Luz ultravioleta, aí vai acontecer o seguinte, pessoal. Lembrem-se que aqui está ocorrendo o que mesmo? Está ocorrendo compartilhamento do par eletrônico aqui, um compartilhamento ali, você já conhece. Os compostos orgânicos são essencialmente covalentes, na sua grandíssima maioria, com raras exceções, né? Coloquei ultravioleta, eu vou promover aqui uma cisão, uma quebra, que vai quebrar a molécula. Onde que a molécula vai quebrar? Ela vai quebrar aqui, ó, gente. Nós vamos ter o que nós chamamos de cisão, tá? Cisão homolítica. O que quer dizer homolítica? Homo quer dizer igual, e lítica quer dizer aqui lise, quebrar, né? Então, homo, igual. Então, aqui eu vou obter uma cisão em que cada átomo fica com o elétron que já era seu. Ninguém ganha, ninguém perde. Né? Nesse caso que ninguém ganha, ninguém perde. O carbono ficou com o seu elétron que já era seu, o hidrogênio também ficou. Então, nós obtivemos uma cisão homolítica. E obtivemos dois tipos de reagentes. Tá? Vocês conhecem esse cara aqui. Né? É o metil agora, não é mais o metano. O metano é estável, o metil não. E temos o hidrogênio radical livre, que nós chamamos radicais livres. Por que radical livre? Vejam bem, gente, se a gente lembrar lá do orbital, nós sabemos que o orbital fica na boa, fica legal, quando tiver dois elétrons com espinhos opostos, elétrons emparelhados, né? Tem dois morando ali naquele orbital, na boa. Agora, se eu arranco um elétron aqui, o orbital fica desemparelhado, o orbital fica instável, tá? Esse elétron que ficou aqui está louquinho para arrumar um outro de espinho oposto ao seu, não gostou de ter sido separado do seu companheiro, né? Então é assim que se formam radicais livres. Então aqui nós vamos ter a formação de radicais livres. Vocês vão ter que gravar bem na cabecinha o seguinte: quando a cisão é homolítica, formam-se radicais livres que são extremamente reativos. Nós vemos radicais livres no nosso dia a dia. No nosso organismo se formam radicais livres, e o que não é muito bom. Radicais livres geralmente levam ao envelhecimento. A causa do envelhecimento é a formação de radicais livres, e esses radicais livres podem ser formados por uma alimentação inadequada, por tomar sol em demasia, sem cuidado, pelo fumar, pelo cigarro, a bebida. Formam esses radicais livres que vão provocar no nosso organismo, então, doenças, tá? Vão provocar envelhecimento. Isso é claro, envelhecimento é um processo natural, mas a gente pode acelerar, né? Ou retardar, dependendo de como nós fazemos, o que nós fazemos da nossa vida. Aí que está a nossa responsabilidade nesse caso. Radicais livres vão sempre se formar, é impossível, mas nós podemos cuidar para que eles se formem menos, né? Podemos tomar também antioxidantes, como a vitamina C, a vitamina E, são antioxidantes que nos ajudam a deter um pouco ou diminuir a formação desses radicais. Nós podemos dizer assim, por exemplo, quando um alimento fica rançoso, também a formação de radicais livres, e outros vários exemplos que até nós, uma vez, acho que já comentamos sobre isso. Então, tá. Radicais livres, beleza. O que são radicais livres? São reagentes extremamente reativos, que são doidinhos para conseguir um elétron e assim completar o seu orbital, né?
Eu tenho elétrons, não, como é que é aquela musiquinha lá? Que falta eu sinto de um elétron, que falta me faz um elétron, mas como eu não tenho esse elétron, eu levo a vida assim tão instável, né? Procurando um outro elétron logo. Bem, porém, dependendo do meio que nós utilizarmos, o meio naquele caso foi a luz ultravioleta. Não, a luz do sol ultravioleta lá, louquinha para formar radicais livres, hein? Aqui foi mais intensa, no caso, para ver essa quebra homolítica, radicais livres. Porém, vamos pôr de novo o metano aqui para ser o nosso exemplo, né? Então, nós temos o metano, bonitinho, fazendo as ligações. Opa! Mania de pôr o cloro. Não sei o que eu gosto tanto do cloro. Então, aqui eu tenho o metano, bonitinho, né? E agora eu não vou usar a luz ultravioleta. Vocês ainda não conhecem. Não sei se sou eu que vou dar essa matéria ou se é a Ju, porque eu estou sem as apostilas 6 ou 7, né? Vou ter que dar pelo que eu lembro aqui, de 4 anos atrás que eu dei essa matéria. Mas existe um chamado ácido de Lewis, que é o cloreto de alumínio, que é um cara que foge também à regra do octeto. Lembra que nós falamos alguns desvios da regra do octeto, como o fluoreto de boro, o hidreto de berílio, foi em aulas passadas. Um deles também é o cloreto de alumínio, que tem falta de um elétron aqui. Então, o que acontece? O cloreto de alumínio vai provocar, de um elétron, não, de um par de elétrons, vai provocar no metano, que é um exemplo, né? No metano, uma cisão, uma quebra diferente da anterior. Nesse caso aqui, a quebra vai ser assim, ó, gente, lá naquele caso, cada átomo ficou com o seu elétron. Nesse caso aqui, ó, o cloreto de alumínio vai arrancar o hidrogênio com o seu par eletrônico inteiro. Então, o cloreto de alumínio arrancou aqui, ó, o hidrogênio com o par eletrônico e o carbono ficou sem nada. Então, naquele caso que quando se separa, o cara fala, meus bens, e deixa o outro a ver navios, né? Coitadinho do outro, né? Ficou sem nada. E o hidrogênio levou tudo para ele, né? Foi malandrinho aqui, não foi culpa dele também, foi devido ao meio da reação, que nesse caso foi o cloreto de hidrogênio. Vamos deixar o hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Vou tirar o meio aqui, só para vocês verem que é diferente. A luz ultravioleta provocaria uma cisão homolítica. Nesse caso, a cisão chama-se... Ih, agora já está até acabando essa coisa aqui. Chama-se de cisão heterolítica. O que é hetero? É diferente, heterolítica. Diferente, tá? Elise quebra. Quebra de uma maneira diferente. Então, o carboninho, ao perder... O que acontece quando um cara perde elétrons? Ele se transforma num cátion positivo, né? E o hidrogeninho, como ele ganhou um elétron que era do hidrogênio, torna-se um ânion. Então, no caso da cisão heterolítica, nós teremos cátions, tá? Cátions e ânions. Muito importante isso para que vocês consigam entender depois as reações que vão acontecer com os compostos orgânicos, tá? Então, para que uma reação orgânica possa acontecer, primeiro a molécula que vai participar da reação tem que ser quebrada, lise, né? Quebra, cisão. E essa cisão dará origem, então pode ser uma cisão homolítica, que dará origem a radicais livres. E poderíamos ter a cisão heterolítica, a qual dará origem ao que, gente? A íons, né? A cátions e ânions. E há uma outra coisa importante aqui. Como nós vamos trabalhar na química orgânica com carbono, nós chamamos que o carbono é o reizinho da química orgânica, né? Quando o carbono fica positivo, ou seja, se transforma num cátion, nós chamamos de carbo do carbono, né? Carbocátion. Mas pode, às vezes, numa cisão heterolítica, que o carbono receba um elétron do seu companheiro lá, então ele vai ficar negativo. No caso, nós teríamos, então, um carboânion. Então, carbocátion ou carboânion. Nós podemos ter um ou outro, tá? Então, vamos ver lá uma musiquinha que eu tentei fazer assim de última hora, vamos ver se dá certo. Pode ser até que eu erre, que eu não consiga lembrar aqui, né? Só para vocês lembrarem,
os fatores que determinam o tipo da quebra que vai acontecer nos compostos orgânicos. Então, nós temos lá, né? Pressão e luz, natureza do reagente, temperatura e o meio da reação, fatores que determinam o tipo de quebra da ligação. Se homolítica for, radicais livres se formarão. Se heterolítica, cátions e ânions então serão. Como é que é? Pressão e luz, natureza do reagente, temperatura e o meio da reação, fatores que determinam o tipo de quebra da ligação. Se homolítica for, radicais livres se formarão. Se heterolítica, cátion e ânions então serão. Ai, 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 né, gente? É isso aí, tá? Então, aqui nós teremos os tipos de cisão e os tipos de reagentes, né? Positivos e negativos ou radicais livres. Então, quando a cisão for homolítica, nós teremos, então, sempre radicais livres, dos quais eu não tenho muito o que falar por enquanto. Porém, contudo, todavia, não obstante, se houver uma cisão heterolítica, nós teremos cátions e ânions. Então, vamos dizer que eu tenho aqui o nosso amigo metano, que está servindo de exemplo para tudo, né? O metano, e ele sofreu uma cisão heterolítica e perdeu o seu elétron. Então, ele se transformou num carbocátion. Como ele é um carbocátion, o que quer dizer isso? O cátion perdeu o elétron. Eu não queria perder elétron. Não é metal para ficar dando lá. Você sabe que os metais dão elétron porque querem dar, né? Eu tenho elétrons para te doar, pois sou metal, eu tenho que dar. Aqui não, ele não quer dar. Ele perdeu por causa do meio que arrancou lá o cara que estava ligado com ele, com os elétrons e tudo. Então, ele tem necessidade do elétron para se estabilizar. Se tornou um carbocátion, que nós vamos chamar de reagente também, eletrófilo. O que quer dizer eletrófilo? Filo significa o quê? Você sabe lá do grego, lá dessas filosofias, né? Filo quer dizer amigo. Eletro quer dizer amigo de elétrons, ou seja, ele vai procurar, ele vai atacar um meio onde haja alta densidade eletrônica. Então, se houver onde ele enxergar elétrons, esse cara vai atacar, tá? Vai lá tentar conseguir o que ele vai precisar de um par eletrônico aqui, né? Para conseguir ficar estável. Então, todo cátion, no caso aqui, que surgiu devido àquela cisão heterolítica, vai ser um reagente eletrófilo, gravem bem. Todo reagente positivo vai ser eletrófilo, amigo de elétrons. Vai sempre procurar um local onde haja alta densidade eletrônica, ou seja, onde haja bastante elétrons disponíveis, tá? E pode, como eu já contei a vocês, que esse metano, por exemplo, que era um metano, pode que aconteça que ele ganhe o elétron do seu companheiro, que se transformando num carboânion, né? Com uma carga negativa. E carga negativa procura quem? Procura carga positiva. Né? Então, sempre assim, negativo vai procurar o positivo vai procurar o negativo. Sempre assim, negativo com positivo, positivo com negativo, tá? Como esse cara aqui está negativo, onde é que tem bastante onde é que tem cargas positivas? Nós sabemos que o reduto das cargas positivas é o núcleo, é onde estão os prótons. Então, no caso, o carboânion, ele vai se chamar, ou qualquer reagente negativo, vai se chamar um reagente nucleófilo. O que é nucleófilo? Filo, amigos. Amigos de quem? Do núcleo. O que tem no núcleo? Cargas positivas. Então, o negativo sempre procurando positivo, o positivo sempre procurando o negativo. Assim que vão ser as reações da química orgânica, não tem dificuldade, eu acho uma delícia. A parte mais chata da orgânica é você decorar os radicais,
a nomenclatura, saber classificar os compostos, esse tal, esse fulano, esse ciclano. Mas depois disso, gente, eu acho as reações a parte mais fácil. Tem gente que acha muito difícil, não acho não. Porque é sempre assim, positivo querendo negativo, negativo querendo positivo. Quer dizer, não foge disso aí, tá? Então vocês vão ver como não é difícil. Então vamos dar uma recordadinha lá. Para ocorrer as reações químicas, a gente vê uma quebra. Qual a quebra? Pode ser homolítica, que dará origem a radicais livres. Pode ser heterolítica, que dará origem a cátions e ânions. Os cátions são chamados de reagentes eletrófilos, só cátion positivo vai querer elétron, então eletrófilo, amigo de elétrons. E o reagente negativo vai se chamar nucleófilo, porque vai estar atrás de cargas negativas. Desculpe, nucleófilo é negativo, vai estar atrás de cargas positivas. Sempre assim, tá? Gravem bem isso aí, depois eu faço um esqueminha para vocês. Não sei nem se vocês têm aberto aqueles esqueminhas, enfim, quem deseja realmente, né, saber isso aqui, dá uma olhadinha lá, né, gente, nos esqueminhas que eu procuro fazer para vocês, um resuminho da aula, que fica até mais fácil. Bem, pessoal, pisou. Então, agora, nós vamos ver os tipos de reações da química orgânica. Nós vamos estudar esses tipos de reações. Então, a gente estudou lá alcanos, que são os hidrocarbonetos, que são as parafinas, que eu falei que são pouco reativas, as olefinas, que são os alcenos, que também são hidrocarbonetos, porém de ligação dupla. Daí nós vamos ter lá os aldeídos, cetonas, ácidos, aminas, amidas, todas elas vão ter uma reação que é característica delas. Algumas, então, e as reações que esses compostos vão sofrer serão algumas dessas que eu vou, ou uma, ou outra dessas que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então, um tipo de reação orgânica que vocês têm que saber determinar e, como é que eu posso dizer, classificar, é bem fácil. Nem orgânica você sabe, né? Síntese ou adição, decomposição ou análise, simples troca, dupla troca, óxido-redução. Não que essas aqui não possam ser de óxido-redução, porque óxido-redução pode englobar vários tipos de reações, né? Então, aqui nós vamos ter a primeira, vamos dizer que seja de substituição. É bem fácil eu saber o que é uma reação de substituição. Substituição, será que eu escrevi certo aqui? Substituição. O que é uma reação de substituição? Lá vai o metano de novo, né? Por metano aqui. Metano, CH4, todo mundo sabe, é o gás natural, biogás, né? Aqui está ele, gás dos pântanos, grisu, conhecido com vários nomes. Digamos que ele esteja aqui reagindo com o cloro. Finalmente eu vou colocar o clorinho aqui, tá? Então, se você... O que são esses caras aqui? Reagentes. Né? Então, eu tenho metano mais cloro. Eles vão reagir. Para você saber se é uma reação de substituição, o que vocês vão ter que ver o produto. Que produto eu vou ter? Então, eu vou ter, ó, aqui é muito pequeno, então eu vou colocar aqui embaixo. Então, vai ser o CHH. E aqui eu vou ter, por exemplo, um cloro, tá? Um cloro. Mais, tá? Mais HCl, que é o cloreto de hidrogênio, se tiver em solução aquosa, é o ácido clorídrico. O que é que você percebe antes e após a reação? Houve, na verdade, uma substituição. Não pode chamar de troca, aqui podemos chamar de troca, simples troca, mas aqui não. Na orgânica a gente fala substituição. O hidrogênio, porque o que importa para nós é o composto orgânico. Quem é orgânico aqui? O metano, né? Então, o hidrogênio do metano foi substituído por um cloro, né? Foi substituído por um cloro. E o hidrogênio lá que veio do metano reuniu com o cloro. Na verdade, houve uma troca, mas a gente não chama de troca, tá? Nesse caso aqui, eu vou olhar só o composto orgânico e vou ver que houve uma substituição de um de seus hidrogênios pelo outro reagente, que era o cloro. Então, no caso, são reações que nós chamamos reações de substituição. É fácil. Olha no reagente, olha no produto. Se no composto orgânico um de seus componentes aqui, um de seus elementos for substituído por outro, nós sabemos que é a reação de substituição. O
que é característica, por exemplo, dos alcanos, que são reagentes bastante, que não são muito reativos, aliás. Essas reações de substituição ocorrem em reagentes que não são, em compostos orgânicos que não são muito reativos, como nós vamos ver nas próximas aulas. A outra reação que nós vamos ter é a reação de adição. Adição também é facinho. Então, a primeira é substituição. E agora, de adição. O que é de adição? Assim, na reação de adição, é obrigatório, só ocorrerá a reação de adição, se eu tiver no composto orgânico uma dupla ou tripla ligação, tá? Então, o que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o eteno ou etileno, tá? É um alceno, que são chamados de olefinas, de um modo geral. Isso uma vez caiu no vestibular lá da... A gente nem espera que eles peçam isso, mas no vestibular da Unioeste dizia lá, os alcanos são chamados comumente de olefinas. Estava errado. Os alcanos são chamados comumente de parafinas. Olefinas são os alcenos, tá? Então, aqui, digamos que tem uma dupla, poderia ter uma tripla. E já vou dizer de cara, a dupla é mais reativa que a tripla. E essa dupla é formada do quê? A dupla é formada por uma ligação sigma, que é aquela por interpenetração de orbitais no mesmo eixo, e por uma ligação pi, que é formada por nuvens, né? Lembra a ligação pi? É aquela formada por nuvens eletrônicas em orbitais paralelos. Então, a ligação pi é uma ligação mais fraca. Ela é fraca, é fácil de ser rompida. Não tão fácil, eu preciso gastar uma determinada quantidade de energia. Mas eu preciso de muito mais energia para romper uma ligação sigma. Tá? Então, a pi é fácil de ser rompida. E digamos que eu tenho aqui de novo, vamos usar o clorinho, né? Quando o cloro vem passando, tão gasoso e esverdeadinho, faz os elétrons suspirar, uau! Né? Aquela história do cloro, você já conhece? Então, é nesse caso aqui. Então, eu tenho como reagente o eteno e o cloro, molécula de cloro. Então, para ser reação de adição, tem que obrigatoriamente ter a dupla ou uma tripla ligação, senão nunca será de adição. Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que vai quebrar a ligação pi e o cloro vai entrar, por isso será adição. Então, eu vou ter aqui no produto, isso aqui, ó, vai desaparecer a ligação dupla, vai aparecer só a simples, que é a ligação sigma, né? E no lugar da dupla ligação, vão estar penduradinhos os cloros, ó. Então, como produto, eu vou ter o dicloroetano. Na verdade, o clorinho entrou aqui, outro clorinho entrou naquele carbono e a ligação pi se desfez, tá? Então, na reação de adição, os cloros se adicionaram à molécula do eteno, formando dicloroetano, que é um derivado halogenado ou haleto orgânico. É uma das segundas funções químicas que nós estudamos. E agora nós vamos ver o contrário da adição, que vem a ser a eliminação. Então vamos ver, o que nós já vimos lá? Substituição. Quando um átomo da molécula orgânica é substituído por um outro átomo. Eu vejo um átomo no reagente, um átomo diferente no produto. A adição é obrigatório, a existência de uma dupla ligação, e o reagente simplesmente entra dentro da molécula orgânica. E a eliminação, que é o terceiro tipo da reação, eliminação, vai ser o tipo de reação em que é o contrário, tá? Nós vamos ter aqui ó, vou ter só ligações simples, tá? De novo, vamos ver o eteno aqui, tá? Aqui, deveria ser assim, né? O eteno não, perdão, eu tenho dicloroetano aqui, dicloroetano, tá? Ele é o composto do anterior, dicloroetano, tá? E porque algum reagente, que vocês vão ver no meio da reação aqui, vai retirar esses cloros, tá? E a ligação volta a ser dupla. Então, eliminação é fácil. Olha,
Aqui eu tenho 2 cloros de cloretano e no produto eu vou ter a dupla aqui, H. Quem é que foi eliminado do composto orgânico? Quem foi eliminado do composto orgânico foi o cloro, tá? Então é o contrário da anterior, que era de adição. Então, quando não tem uma ligação dupla e no produto aparece a ligação dupla, nós temos uma reação de eliminação, tá? Então, substituição, adição, eliminação e, finalmente, a última aqui que nós temos, que é condensação. A condensação, pessoal, vai aparecer mais, quer dizer, eu conheço a condensação aqui, vai ocorrer a condensação quando houverem aldeídos que têm hidrogênio no carbono alfa. Vocês lembram quem é o carbono alfa? É o macho alfa, né? O carbono alfa, né? Vou dizer que eu tenho aqui C dupla OH, que é o radical característico de quem que é esse? De um aldeído, né? Mas eu vou fazer esse aldeído reagir com C aqui, né? H. Quem que é esse aldeído? Vamos lá lembrar o nome dele? Ele é o metanal, o aldeído fórmico, né? Vamos dizer que eu vou reagir com aqui o etanol, o aldeído etanóico, lembra? Ou etanaldeído, aldeído etanóico, etanaldeído. Tem vários nomes, né, gente? Então, vamos ver lá. Quando eu tenho, vejam bem, hidrogênio no carbono alfa, se eu for dar o nome aqui, o nome usual para esse aldeído aqui, eu não vou usar a numeração 1 ou 2, eu vou usar o primeiro carbono será o carbono, o primeiro é esse, o segundo carbono será o carbono alfa. Então, quando eu tiver hidrogênio no carbono alfa, e dependendo do meio, lembra lá, falei que as reações dependem do meio em que ocorre a reação, né? Não me lembro bem que meio é aqui. Enfim, esse hidrogênio vai sofrer uma atração por esse oxigênio, fica se paquerando, né? O oxigênio é muito eletronegativo, o hidrogênio tem pouca eletronegatividade, então eles ficam se paquerando até que resolvem se juntar. Vai haver uma condensação, vai ficar C, olha aqui, que tinha a dupla, vai ficar O, esse hidrogeninho aqui vai ficar aqui, tá? Esse hidrogeninho, esse outro cara aqui, esse carboninho fica CH, C dupla OH. Então, agora eu tenho uma função mista, né? Tenho a função aldeído e a função álcool, aqui, hidroxila. Mas vou continuar com a função aldeído, então seria 1, 2, 3. Nós podíamos dizer 3-hidroxipropanal, né? 3-hidroxipropanal, certo? 3-hidroxi, por causa do oxidrilo, eu posso chamar de hidroxi, certo, gente? E a localização é terceiro, porque sempre o carbono 1 é o carbono da carbonila, tá? Então, seria aqui, neste caso, meu Deus, deixa eu ver, tampinha. Este caso seria uma reação de condensação. Não houve adição, poderia ser adição, não adicionou. Não foi adição, não foi substituição e nem eliminação. Na verdade, houve junção das duas moléculas. Então, essa junção, que ocorre principalmente com aldeídos, nós chamamos de reação de condensação. Então, quando eu tenho duas moléculas, de repente eu tenho uma coisa só, né, geralmente aldeídos, tá? Eu não me lembro de nenhuma outra reação que tenha condensação, assim, para eu poder falar para vocês. Condensação. Vamos lá, o que a gente aprendeu hoje, pessoal? Aprendemos lá que vão ter dois tipos de cisão. Cisão homolítica, forma radicais livres. Cisão heterolítica, forma cátions e ânions. Cisão homolítica, forma radicais livres. Cátions e ânions são eletrófilos ou nucleófilos, depende do que. Se a gente tiver afinidade por elétrons, é eletrófilo. Se tiver fim de núcleo, né, de cargas positivas, é nucleófilo. E o tipo das reações serão de substituição, adição, eliminação, condensação. E aí vocês vão ter que saber. E agora, pessoal, nós temos aqui uma coisa que a gente usa muito na faculdade. Eu não sei que curso vocês vão fazer. Vocês forem fazer biomedicina, bioquímica, farmácia,
odontologia, medicina, ou seja, qualquer coisa da área da saúde, vocês vão ter química orgânica 1 e química orgânica 2, que o pessoal acha muito difícil, mas não é. Tá? Só que lá, né, não sei, às vezes no vestibular cai na telha deles pedirem. Quer dizer, na faculdade você com certeza vão aprender. Mas no vestibular não é muito cobrado isso aqui, mas é importante vocês saberem como é que se processa a reação, que etapas a reação ocorre. Né? Então, nós chamamos isso de mecanismo da reação. São todas as etapas que passam para que a reação ocorra e tenha o seu produto. Primeiro, nós vamos ver reações por radicais livres, tá? Então, vamos ver lá. Digamos que eu tenho de novo, tá, o metano, quem não souber o que é o metano, ui, mas que coisa que não querem colaborar. Eu tenho que mandar mesmo essa casa aqui. Então, o metano, ó, temos lá o metano, tá? Metano, beleza? Tá. E o cloro, de novo, vou fazer essa reação aqui, metano e cloro. Os dois são gases. E os gases, sabe como é que é, né? Um passa para cá, outro passa para lá, eles dão uma chocadinha ali. Você sabe que quando choque, quanto maior a quantidade de choques, maior a velocidade da reação, né? Quanto maior a pressão, quanto menor espaço eles tiverem, também maior a velocidade da reação. Vocês já estudaram isso lá com a Ju e tal, né? Em velocidade de reações. Mas se eu deixar os dois ali, não vai acontecer nada, como eu falei no início, né? Porque nenhum é reativo, tá todo mundo bem. Por que eu vou reagir se eu estou numa boa, estou legal? Para que eu vou querer mudar aqui minha vida se ela está legal, né? Mas, enfim, eu vou ter que usar, então, o meio, que no caso, de novo, vai ser a luz ultravioleta, tá? A luz ultravioleta, quando ela bate aqui no meio, digamos aqui que eu tenho um meio de reação, tá? Tem o meio, tem o metano, alguns mols de metano, mols de cloro e luz ultravioleta. Né? Vou inserir a luz ultravioleta, coloco lá no meio. Digamos que eu tenha lá um determinado recipiente, que eu tenho metano, tenho cloro, não reagem de jeito nenhum, aí eu injeto raio ultravioleta ali. O que acontece? Vai acontecer, por favor, já vão gravando. Luz ultravioleta ocorre a cisão homolítica. Tá? Então, quem quebra primeiro é o cloro. Vai formar o que? A luz ultravioleta vai dar origem a radicais livres. Cloro, radical livre. Eu vou fazer as etapas aqui, assim que vocês têm que fazer na faculdade. Então, eu vou pôr agora. Luz ultravioleta, o que aconteceu? Vai ter o metano do jeitinho como ele era. Isso aqui é o passo iniciador da reação, a colocação da luz ultravioleta. Mais cloros radicais livres. Cloros radicais livres. Ó. E radicais livres são extremamente reativos. Tá? Então, o primeiro passo iniciador da cadeia. Tá? E foi a adição do meio ultravioleta. Agora aqui, segundo passo, segunda etapa. Eu tenho metano, coitadinho, tá lá bonitinho na dele, né? Tá ali certinho. Quem é que eu tenho agora de reagente ali? Vamos pôr em outra corzinha. Tenho cloro radical livre. O cloro radical livre é muito louquinho, ele é extremamente doidinho. O que ele faz? Agora, quando ele se choca com uma molécula do metano, ele diz, agora, tirar o meu elétron, eu vou tirar também o elétron do metano. E ele tira, realmente, ele vem aqui, promove uma outra cisão homolítica, com formação do que agora, gente? Vamos seguindo aqui que não é difícil. O que forma ali? CH, vai surgir o metil, um radical livre, e que o cloro roubou o hidrogênio. Então, aqui eu vou ter HCl. Então, aqui nós vamos chamar, então, passo iniciador da cadeia, passos propagadores da cadeia. São aqueles que vão dar a continuidade à reação. Quem vai dar continuidade à reação? É o metil, agora que é radical livre. Esse ácido clorídrico agora ficou de boa, mas esse aqui agora transformou-se num cara extremamente reativo. Então, agora, no outro passo, eu vou ter ainda o segundo passo, que são os passos propagadores da reação. Eu vou ter aqui o metil, que vai atacar agora um cloro,
uma molécula de cloro que não havia sido ainda quebrada pela ultravioleta. A ultravioleta não quebrou todos os cloros, quebrou apenas alguns. Então, quando o radical metil ele se depara com um cloro que ainda não foi quebrado, ele pega também e promove uma outra ligação, olha aqui, ó, uma outra ruptura, aliás, ruptura homolítica, formando radicais livres. Então, agora, o metil roubou um cloro da molécula de cloro, transformando-se em clorometano, ou cloreto de metila, liberando o quê? Liberando um cloro radical livre. Então, sempre quando você forma um radical livre, a gente tem que pensar que ele vai atacar quem? Um outro metano. O metano vai se transformar no outro metil. O metil vai atacar outro cloro, vai se formar cloro radical livre. Forma metil radical livre, forma cloro radical livre, metil radical livre. E assim nós dizemos que isso aqui é uma reação em cadeia. Mais ou menos como ocorre lá nas camadas de ozônio, com o cloro, que naqueles compostos, os freons, que vão lá e começam a quebrar as moléculas do ozônio, formando oxigênio e liberando radicais livres que dão continuidade à reação. Então, aquilo lá chama-se reação em cadeia, mais ou menos como é isso aqui. Isso aqui que nós estamos falando em compostos orgânicos, né? Então, aqui eu passo iniciador da cadeia, os passos propagadores da cadeia, sempre formando metil ou cloreto, tá? Porém, a reação não pode prosseguir indefinidamente, né? Um dia ela vai ter que parar, né? Vai parando aos poucos, aliás. Ao mesmo tempo que vão se formando esses novos radicais livres, vejam bem, procure prestar bem atenção, isso aqui é bem legal, me lembro que expliquei muito bem, caiu na minha prova de Química Orgânica, na primeira provinha de orgânica que eu fiz na faculdade, né? Eu dei um show, porque eu expliquei direitinho o que acontecia, né, com isso aqui. Eu decorei, né? Decorei. Isso era muito de decorar. A pessoa falou, mas o que você quer decorar tudo? Até os problemas quer decorar? Não quer decorar matemática, decorar tudo. Eu tinha cabeça boa, eu já não tenho muito boa, não. Mas, então, como eu falei para vocês, essa reação não pode prosseguir indefinidamente. Então, de vez em quando, um cloro radical livre, ao invés de se chocar com o metano e liberar metil radical livre, ele pode se chocar com outro cloro aqui, né? Também radical livre. Se houver esse choque, vai formar quem? Vai formar uma molécula de cloro, tá? E não vai liberar nenhum cloro radical livre que possa dar prosseguimento à reação. Então, isso são, assim, os passos inibidores da cadeia. Já vai começando a... Tá? Então, você tem que pensar que isso está ocorrendo tudo ao mesmo tempo. Aquele início, daí vai haver aquela reação em cadeia, mas no meio daquelas reações em que se formam radicais livres, pode haver os momentos em que os radicais livres se choquem entre si, sem que outro radical livre seja produzido. Então, esses já são os passos interruptores da cadeia, né? Então, por exemplo, pode que o metil, né? Pode que o metil, ele não quebre uma outra molécula de cloro, mas ele encontre no seu caminho um cloro sozinho. Então, o que acontece? Eles vão se unir aqui, formando um cloreto de metano, clorometano, perdão, ou cloreto de metila, e não formou nenhum radical livre. Então, esses são os passos interruptores da cadeia. Pode que o metil também encontre outro metil, né? Metil encontra outro metil, pronto, forma um etano sem formação de novos radicais livres, né? Forma um etano sem formação de novos radicais livres, esses são os passos interruptores da cadeia. E tudo isso que eu passei para vocês é o mecanismo da reação por radicais livres. Toda reação com radicais livres, pessoal, vai ser desse modo aqui, tá? Formação de radicais livres que batem outra molécula, formam novos radicais livres, e daí assim formam uma reação em cadeia, e de repente tem os passos interruptores, e até que a reação cesse de ocorrer, mas ela é bem demorada. Se eu não interrompo por conta própria, às vezes aquilo vai demorar muito, dependendo também de quanto que eu vou colocar para reagir, né? E agora nós vamos ver um outro tipo de reação, outro mecanismo, que é assim, por exemplo, digamos que eu tenha agora o eteno. É muito importante que vocês entendam isso aqui. Então, vamos analisar a molécula do eteno, que é a molécula do ácido orgânico, é a molécula orgânica que me interessa, e eu vou colocar aqui cloro de novo. Clorinho pode ser por flúor, cloro, bromo, quem quiser, eu gostei do cloro. Então, o que acontece? Bem,
Nada por enquanto, né? Nada. Os dois estão ali na boa. Esse cara que é mais reativo, tá? Mais reativo que o metano. Ele tem, lembrem, uma ligação sigma que é forte e a ligação pi que representa uma fonte de elétrons. São nuvens eletrônicas, alta densidade eletrônica. A ligação pi é uma alta densidade eletrônica. Aí eu coloco um meio de reação, meio. Coloco aqui um ácido de Lewis, digamos. Ah, professor, não sei o que é isso, vamos aprender. Calma, vocês vão aprender ainda. Né? Ainda tem coisa para aprender, hein, gente? Depois já aprenderam tudo, mas ainda não. O ácido de Lewis como cloreto de alumínio, tá? E o cloreto de alumínio vai produzir aqui uma cisão que nós vamos chamar heterolítica. Ele rouba um cloro. Tá? Rouba o cloro com o par eletrônico todo. Então, aqui não forma uma radical livre, tá? Vai formar isso aqui, ó. Então, ainda que ninguém mexeu no eteno, ele está aqui bonitinho, né? Com a ligação pi, a ligação sigma, a ligação dupla, tá? E aqui, o que aconteceu com o cloro? Um cloro foi ligar lá com o cloreto de alumínio, e aqui eu vou ter um cloro o quê? Não é radical livre, ele perdeu o elétron. Se ele perdeu o elétron, ele ficou positivo. Transformou-se num cátion. Então, esse cátion fica louquinho. Ele não é um radical livre, tá? Ele não vai produzir uma cisão homolítica, ele vai produzir uma cisão heterolítica. Então ele fica, onde é que tem elétrons? Elétrons, né? Elétron, onde é que tá tu? Onde é que tu tava? Passei a noite procurando tu, elétron, cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Onde é que tem elétron aqui? Aqui são ligações mais estáveis, as simples, tá? Onde nós temos uma fonte de elétrons, na verdade, é a ligação pi. Não esqueça, ligação pi, alta densidade eletrônica. Então, o clorinho enxerga aquela ligação pi que é fácil de quebrar, e imediatamente ele ataca aqui e leva esses elétrons. Um fica com ele, o outro continua com o carbono. Então, nós vamos ter isso aqui. Outro cloro, vou pôr o cloro negativo aqui, tá? Aquele que ficou com os elétrons, eu vou pôr como se fosse um cloro negativinho ali. E aqui o cloro positivo. Quem vai atacar de primeiro o composto orgânico vem a ser o cloro positivo, tá? Então, nós vamos ter quem aqui? Eu vou por aqui que fica mais fácil de enxergar. Então, C, agora H que já tinha, o H, entrou o cloro, se adicionou aqui, tá? Cloro. O que aconteceu? Agora você tem que ser bem espertinho. O que aconteceu com o carbono do lado? Ele tinha uma ligação assim, era assim, né? Ele estava com uma ligação com esse carbono e um dele. O cloro chegou aqui, pegou esse elétron, continuou com o carbono, mas o cloro tomou conta desse elétron aqui, tá? Então, essa ligação pi desapareceu. E esse carboninho aqui agora ficou o quê, gente? Ele está com uma, duas, três ligações. Está faltando uma ligação. Então, ele se transforma aqui num cátion, tá? Num cátion, certo? E formou agora um cátion. Quem é que está no meio aí? No meio tem o cloro negativo, que perdeu, que ficou com os elétrons ali devido ao ácido de Lewis. E esse cloro é o reagente, então, nucleófilo. Nucleófilo é porque ele está procurando cargas positivas. Então, o cloro vai lá e tchan, ataca aqui o carbono entrando naquele lugar ali. Dando origem, então, a CH, o clorinho aqui, né? Mais aqui carbono, hidrogênio, não importa onde eu colocar, porque tem ligação simples só, e cloro, tá? Então, deu origem aqui agora detalhadamente, direitinho, depois vocês olham com bastante atenção, deu origem ao dicloro etano, não de uma forma assim, que você põe esse com esse já dá aquilo, não. Primeiro havia o eteno, daí teve que pôr um meio que onde provocou uma cisão heterolítica, formando um radical positivo, eletrófilo, um radical negativo nucleófilo. Quem ataca primeiro o composto orgânico é o reagente eletrófilo, que foi esse cloro, né? E depois o cloro negativo ataca o carbono de novo, adicionando-se ao composto. Essa é uma reação de adição. E nós temos que considerar esse mecanismo todo. Quem entrou primeiro foi o reagente eletrófilo, né? O reagente com falta de elétrons, né? Então, o que acontece? Nós chamamos tudo isso aqui de
o mecanismo de adição eletrófila. Porque quem primeiro atacou o composto orgânico foi o cloro cátion, né? Que é o reagente eletrófilo, que viu elétrons aonde? Lá na ligação pi, que é uma partezinha com alta densidade eletrônica. São elétrons mais disponíveis que tem. Não esqueçam, gente, é como se fosse assim, ó, né? Que não para de funcionar já. Aqui tem uma nuvenzinha eletrônica fácil de ser rompida. Então, o que o cloro dele pegou os elétrons que estavam ali e deixou o carbono, coitado, deficiente de elétrons, né? O carbono que estava direitinho ficou deficiente de elétrons. Esses são, então, os mecanismos da reação. Mateus? 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 Ô, Mateus? Mateus?